Rádio e Televisão Sistemas Integrados Brasil apresenta. Em cada reflexo, um segredo. Em cada sombra, um eco do que já foi. Quando o passado insiste em retornar, nem o espelho mostra a verdade inteira. Começa agora. Espelho do Fim. Uma novela escrita por Fábio Todero. O tempo dentro do edifício Aurora já não seguia mais a lógica do mundo exterior. O que antes era chamado de noite se confundia com o breu interior das paredes, e o dia nascia sem anunciar-se, como se a própria luz tivesse desistido de penetrar aquele organismo cansado. Clara acordou sem saber se havia dormido. O cansaço que carregava não era do corpo, mas da alma, como se seus ossos estivessem feitos de lembranças e os músculos fossem teias de medo entrelaçadas ao passado. Ao lado dela, Vinícius dormia, mas seu corpo parecia flutuar sobre o colchão, como se já não pertencesse inteiramente àquele mundo. Ele estava ali, mas também não. Era uma presença suspensa, uma âncora presa por fios invisíveis que ainda resistiam ao corte definitivo. As paredes do apartamento estavam mais próximas do que nunca. Não por se moverem, mas por conterem, naquele momento, a densidade de todos os acontecimentos passados. Como se cada instante vivido naquele edifício tivesse deixado uma marca visível, uma tatuagem de dor e descoberta impressa no concreto. Clara observava o reflexo de si mesma na vidraça da janela, mas não se reconhecia completamente. A mulher que a encarava do outro lado era mais velha, mais gasta, com olhos que haviam visto mais do que deviam e um silêncio impresso na pele. Era uma versão dela que existia apenas ali, no limite entre o dentro e o fora, entre a realidade e a alucinação, entre o agora e o que foi esquecido. O espelho do fim não estava mais contido apenas na televisão ou nos corredores. Ele se espalhara. Tornara-se um estado de espírito, uma membrana entre mundos que envolvia tudo ao redor. A cada canto que Clara olhava, via imagens sobrepostas de passados possíveis, de futuros interrompidos, de presenças que nunca foram embora. O prédio já não era só o edifício onde morava. Era a própria prisão de suas escolhas, um reflexo vivo de sua tentativa de entender o inentendível. Cada porta que se abria revelava não um cômodo, mas uma lembrança. Cada espelho era um portal, cada sombra uma versão alternativa de si mesma, criada por decisões que nunca teve coragem de tomar. Na cozinha, os pratos estavam todos quebrados. Não lembrava de os ter derrubado. Mas ali estavam, como se cada pedaço fosse um pedaço de memória que se recusava a ser colado. Havia algo na sala agora. Uma vibração. Uma sensação de que o prédio estava acordado e observando. Ela sabia. O Aurora respirava mais intensamente do que nunca. Havia uma pulsação que subia pelas paredes, que estalava sob o chão, que percorria os fios da rede elétrica com ruídos graves e quase orgânicos. Um batimento. Um coração. Um último chamado. Clara fechou os olhos. Sabia que não podia mais fugir. O final não era uma fuga. Era um encontro inevitável. Levantou devagar, sem fazer ruído. Vinícius ainda dormia, ou pelo menos mantinha os olhos fechados. O tempo não existia mais. O relógio da parede estava parado em 3h03, e aquele número parecia ecoar por todo o prédio. O reflexo no vidro mostrava o prédio ao contrário, com as luzes invertidas. Seu andar estava apagado, mas o apartamento 903, aquele que iniciou tudo, estava agora iluminado. Isso não fazia sentido. Ou fazia demais. Clara sabia. Era ali que terminaria. Tudo começara ali. Tudo precisava terminar ali. Não havia mais véus. Só o peso do fim. Ela não vestiu o casaco. O frio agora era parte de sua pele. Os pés descalços tocavam o piso com cuidado, como se cada passo fosse um ritual. O corredor até o elevador parecia mais longo do que nunca. As paredes estavam cobertas por papéis rasgados, bilhetes deixados por mãos invisíveis, frases repetidas. Você aceitou ver. Agora precisa lembrar. Esquecer dói menos. Onde termina o reflexo, começa o que você é. Ela passava por tudo como quem atravessa um campo de memórias doentes. Não havia mais medo. Só um cansaço limpo. Uma entrega. O botão do elevador piscava sozinho. Ela não o havia apertado. Ainda assim, a porta se abriu. O interior não era mais o mesmo. Era vermelho. Paredes como carne viva.
Espelhos quebrados no teto. Uma música de ninar soava fraca, como vinda de um toca-fitas esquecido nos anos 80. Clara entrou. O elevador desceu. Mas os números não se moviam. Não havia andar. Havia tempo. Tempo gasto, tempo cortado, tempo esticado como um músculo até o rompimento. Ao abrir-se novamente, o corredor do 9º andar estava diferente. As paredes respiravam. O chão parecia pulsar. As portas estavam entreabertas, como olhos fechando-se lentamente. Só uma estava completamente aberta. A 903. Clara caminhou em direção a ela. Ao cruzar a porta, foi como atravessar a superfície de um lago. O ar se tornou denso, e o som desapareceu. Ali dentro, tudo era igual e completamente diferente. A lareira estava acesa, como no reflexo. Os quadros mostravam rostos conhecidos, mas não lembrava de tê-los conhecido. Vinícius estava sentado no sofá. Mas não era o Vinícius que deixará dormindo. Era mais velho. Ou mais novo. Ou simplesmente outro. Ele a olhava como se a esperasse há muito tempo. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O som não existia ali. A única coisa que existia era o reflexo. O espelho da parede agora ocupava o cômodo inteiro. Não era apenas um espelho. Era um vórtice. Um fundo que se expandia, como se dentro dele houvesse outro mundo. E Clara entendeu. O espelho não era o fim. Era a passagem. Sempre fora. Uma forma de atravessar. Mas não para o outro lado. Para dentro. Ela olhou para si mesma. O reflexo mostrava 3 Claras. A que estava ali, a que nunca saiu, e a que sempre quis voltar. Ela caminhou até ele. A superfície parecia água e vidro ao mesmo tempo. Quando estendeu a mão, sentiu o calor, não do reflexo, mas de si mesma. E entrou. O que havia dentro não era um lugar. Era um tempo. Um intervalo entre batimentos cardíacos. Um espaço onde todas as versões de Clara viviam simultaneamente. A infância dela brincava com bonecas feitas de vidro. A adolescente chorava por algo que não entendia. A adulta corria sem parar por corredores que não levavam a lugar algum. O prédio inteiro estava ali, flutuando no espaço. Ela viu os rostos de todos que passaram por ali. Os vivos. Os mortos. Os presos. Os esquecidos. E então, no centro daquele lugar, havia um espelho partido. Ao tocá-lo, Clara viu todas as vidas que poderia ter tido. Todos os amores. Todas as mortes. Todos os filhos. Todas as versões de si mesma que existiram por um segundo e sumiram. Era isso o fim? Não. Era a compreensão. O fim não era a morte. Era o momento em que todos os reflexos param de gritar. Ela se viu como era. Sem espelhos. Sem véus. Sem prédios. Sem paredes. Só Clara. Ela fechou os olhos. Sentiu o tempo desabar sobre si. E se entregou. O silêncio não doeu. Pela primeira vez. Não houve som. Não houve queda. Nem luz nem escuridão. Apenas o mergulho completo num silêncio profundo, espesso, acolhedor como um ventre antigo que não mais julgava. Clara não caiu. Flutuou. Foi suspensa por algo invisível e quente, como se toda a densidade da dor que a cercava há meses tivesse sido desfeita em partículas finas, dissipadas na eternidade daquele espaço intemporal. Pela primeira vez, não sentia pressa, não sentia culpa, não sentia a necessidade de lembrar ou esquecer. Apenas era. E era o suficiente. Quando seus olhos voltaram a se abrir, não houve surpresa. Ela estava sentada no mesmo sofá do apartamento, no 903. Mas tudo ali era mais limpo, mais calmo. O fogo na lareira ardia silencioso, como se soubesse que já não era símbolo de ameaça, mas de memória. As cortinas dançavam suavemente ao vento, e as paredes não mais respiravam com ansiedade, agora apenas existiam. E Clara compreendeu, ela havia atravessado. O prédio não a devorara. Ele a libertara. Mas a liberdade, ali, não era fuga. Era entendimento. Um consentimento tácito entre o que é e o que nunca mais será. Vinícius estava diante dela, com o mesmo olhar de sempre, mas agora mais tranquilo. Havia nele uma quietude nova, um sossego que não nascerá do alívio, mas da aceitação. Sentou-se ao lado da mãe,
e, juntos, observaram o reflexo na vidraça. Mas dessa vez, não havia multiplicidade de imagens, nem versões distorcidas. Só Clara e o menino. Só o agora. Só a escolha de permanecer, de não fugir mais da própria história. O edifício Aurora não desapareceu. Tampouco desmoronou ou virou fumaça. Permaneceu ali, em silêncio, como um espelho inerte após anos de gritos. Ninguém o viu mudar. Mas ele mudou. Por dentro. As rachaduras ainda estavam nas paredes, os corredores ainda escuros, os andares ainda confusos. Mas tudo havia cessado. Não porque os fantasmas se foram, mas porque foram ouvidos. E ouvir é a única forma de dar fim a um eco. Clara caminhou até o quarto. Cada passo era uma nota de despedida, não de adeus, mas de aceitação. As fotos sobre a comoda estavam intactas, mas os rostos nelas agora eram familiares. Pessoas que viveram, sofreram, amaram ali. Pessoas que um dia também buscaram saída sem saber que a saída estava dentro. Ela sorriu. Um sorriso curto. Honesto. Como quem sabe que não há resposta certa. Só o fim da pergunta. Na sala, o relógio voltou a funcionar. 4h44, o tempo seguia. O telefone tocou mais uma vez. Não era um susto. Era só um som. Ela atendeu. E nada foi dito. Nem precisava. Ela sabia. Desligou, e com isso, desligou também a necessidade de continuar buscando fora o que sempre esteve dentro. O espelho do fim nunca foi um objeto. Foi uma escolha. Uma coragem. Um portal que exige o mergulho mais difícil, o de si mesmo. E então ela se sentou. Com Vinícius ao lado. As luzes continuaram acesas. O prédio, em silêncio. Lá fora, o céu já não era cinza. Era apenas céu. O Aurora não terminou. Mas ela, sim, terminou com o passado. Com os véus. Com os reflexos. Com o fim. E foi o suficiente. Agora é fim. Clara vai viver feliz com seu filho, e sair do edifício Aurora.